frio da madrugada me atingiu como um soco no estômago, mas não era o frio que me gelava a alma, era a procissão. Meu nome é André, e o que vi naquela quaresma no sertão de Pernambuco me persegue até hoje. Uma sombra escura alojada nos cantos da minha mente, sussurrando em latim. Eu havia fugido da agitação de Recife, buscando a paz ilusória de um sítio isolado, a quilômetros de qualquer alma viva, aninhado na aridez de um sertão, que parecia esquecido pelo tempo. A casa, com suas paredes centenárias e grossas, prometia um refúgio, um silêncio que a cidade havia me roubado. Quaresma, tempo de introspecção, ou assim pensei. Antes de me embrenhar naquela solidão, seu Bio, um velho morador das redondezas, com a pele curtida pelo sol e olhos que pareciam ter visto demais, me alertou. Ele me encontrou no único boteco da vilazinha esquecida, me olhou com uma gravidade que me fez parar, me fez escutar cada sílaba. Rapaz, na hora morta, se ouvir reza ou corrente arrastando, não acenda a luz, não olhe para fora. Ele disse, a voz rouca, os olhos fixos num ponto distante. Eu assenti, um sorriso cético nos lábios, ignorando a advertência como se fosse mais uma superstição de velho do interior. Que tolo fui. A quinta-feira daquela Semana Santa trouxe um presságio. O sol escaldante do dia deu lugar a uma noite anormalmente fria. Um ar pesado desceu sobre a caatinga, carregado de uma umidade estranha. Fubá, meu vira-lata companheiro, que nunca temeu nada, nem onça nem cascavel, estava inquieto. Ele rosnou baixo para o nada, com os pelos eriçados, os olhos arregalados de puro terror. Depois, com um gemido lastimoso, se enfiou debaixo da cama, tremendo incontrolavelmente, a caçarola de ração intocada. Eu deitei, tentando ler. A inquietude de Fubá me contagiava, uma sensação de opressão me sufocava, o ar estava denso demais, pesado demais. Então, começou. Primeiro, um som distante, sutil, mas que ressoava em meus ossos, um ritmo arrastado, metálico. Correntes. Eu parei. Escutei. O som se aproximava, cadenciado, pesado, como se algo enorme e invisível estivesse sendo arrastado pela terra. Meu coração disparou, batendo descompassado no meu peito. A respiração falhou. E com as correntes, veio o murmúrio. Grave, profundo, uma prece, em latim. Eu não entendia as palavras, mas a entonação, a melodia sombria, carregavam um peso de séculos, de sofrimento inimaginável, de uma tristeza tão densa que quase podia tocá-la. O ar gelou ainda mais, e então, o cheiro. Forte, adocicado e enjoativo, cera de vela queimada, flores de velório. Um odor que evocava cemitérios antigos, morte recente, rituais esquecidos. A curiosidade, a maldita curiosidade humana, me puxou da cama, uma força invisível me arrastando em direção à janela. O aviso de seu Bio, esquecido, esmagado pela necessidade de ver, de entender. Eu me aproximei da janela com passos hesitantes, o chão de tábuas rangendo sob meus pés, cada rangido um trovão na escuridão opressora. Fui até a fresta, a respiração presa na garganta, o corpo inteiro tremendo. Espiei. Lá fora, na escuridão da madrugada, sob uma lua esmaecida que mal perfurava a névoa fria, uma procissão se movia. Figuras encapuzadas, túnicas brancas e roxas, quase fantasmagóricas contra a penumbra. Caminhavam lentamente, em silêncio mortal, apenas o som das correntes e dos murmúrios preenchendo o vazio da noite. Cada figura carregava uma vela, mas a chama não era amarela, nem laranja. Era de um azul doentio, frio, quase elétrico, lançando sombras longas e distorcidas na terra batida. Algumas arrastavam correntes pesadas pelos tornozelos, o som metálico rasgando o silêncio. Um dos vultos. Ele parou. Bem em frente à minha janela. Minha respiração congelou nos pulmões. Lentamente, ele virou a cabeça, ou o que parecia ser a cabeça, e olhou. Olhou diretamente para mim. Não havia olhos. Não havia rosto. Apenas um borrão, uma névoa escura e opaca onde deveria haver traços humanos. Uma ausência. Um vácuo. E daquele vazio veio uma sensação, não de medo, mas de um desespero avassalador,
Uma tristeza tão profunda, tão antiga, que me rasgou por dentro. Senti as lágrimas escorrerem, lágrimas que não eram minhas, mas pareciam vir de um abismo de dor e perda. A imagem se gravou em minha alma, o borrão escuro, a ausência, a tristeza. Eu caí para trás, as pernas falhando, o ar escapando dos meus pulmões, um grito silencioso preso na garganta. Fiquei ali, encolhido no chão gelado, até os primeiros raios de sol começarem a clarear o horizonte. O silêncio voltou, mas era um silêncio diferente, carregado, pesado, como o silêncio que se segue a uma explosão, o eco da destruição pairando no ar. Levantei-me, o corpo pesado, cada músculo dolorido, a alma em frangalhos. Fubá, ainda escondido, apenas me olhou com olhos marejados, sem mover um músculo. Saí para fora, o sol já banhava a caatinga, mas o frio da noite ainda me envolvia. A terra batida não mostrava pegadas, nenhuma marca da procissão fantasmagórica. Nada, apenas a certeza de que não havia sonhado. No chão, diante da minha janela, pequenos pingos de cera, preta, e então vi a cancela, de ferro, trancada com um cadeado maciço. Estava aberta, escancarada. As hastes de ferro torcidas, o cadeado estraçalhado, arrancado à força bruta. Eu não esperei mais. Peguei Fubá, minhas coisas, e fugi. Vendi o sítio no dia seguinte, sem olhar para trás, sem jamais querer pisar novamente naquele chão, naquela terra amaldiçoada pela quaresma e pelo que ela me revelou. A procissão de penitentes continua em meus pesadelos, o burrão sem rosto, a tristeza que me invade, um aviso sombrio de algo que existe além da compreensão, à espreita na hora morta. O saco. O cheiro de morte, aquela carne putrefata me chamando, convidando, ainda hoje ecoa na minha cabeça, uma melodia sombria que nunca se cala. Meu nome é Neto, e o que vou contar se passou há mais de uma década, no sítio do meu tio Berto, um pedaço de terra esquecido pelo tempo, longe de tudo, lá no interior árido da Bahia. Eu tinha acabado de completar 18 anos, buscando um refúgio da cidade grande, sem imaginar o terror que me aguardava. Eu ainda sinto o fedor de couro velho e enxofre impregnado na minha memória. As primeiras semanas foram de uma paz enganosa, embaladas pela rotina simples do campo, o sol nascendo dourado sobre as serras, a brisa que soprava quente no fim da tarde. O silêncio era profundo, quase um sussurro constante, um convite à introspecção. Meu tio Berto, um homem de poucas palavras, com a pele curtida pelo sol e olhos que pareciam ter visto demais, de vez em quando soltava comentários sobre os arredores. Foi numa dessas conversas que ele mencionou, com um tom de voz pesado, o sumiço de Zé de Lina, um morador conhecido na região. Foi-se, sumiu no mundo, como fumaça no vento, ele disse, mas havia um calafrio na sua voz, uma resignação que não era típica dele. Eu já havia escutado cochichos na cidade vizinha, as velhas na praça comentando sobre outros desaparecimentos, sempre gente que vivia afastada, sozinha. Era uma série de sumiços que parecia se arrastar por anos, sem explicação, sem corpo, sem nada. Lembro-me de uma tarde abrasadora, o sol castigava a terra rachada. Estávamos na varanda, sob a sombra rara de uma mangueira velha, consertando uma cerca partida. Meu tio, enquanto martelava, com a voz baixa, quase um segredo, falou sobre a velha lenda infantil do homem do saco. Aquela história de assustar crianças desobedientes. Mas ele logo me corrigiu, o olhar fixo no horizonte. Não é para as crianças, Neto, nunca foi. Aqui pro nosso lado, o homem do saco, esse não pega menino birrento. A ideia me gelou até os ossos. Ser uma carga, um objeto sem vontade, arrastado para um destino desconhecido, me perturbou profundamente, mais do que qualquer bicho-papão infantil. Eu engoli em seco. Olhei para a vasta imensidão do sertão e, pela primeira vez, senti um pavor real. Foi por essa época que o cheiro começou a se manifestar. No início, era sutil, uma nota estranha misturada ao aroma da terra e do capim seco. Um odor de couro podre, de algo em decomposição, mas com um toque metálico, sulfuroso,
como se um ovo podre e ferro enferrujado tivessem se misturado. Era nauseante, pesado. Pensei que era algum animal morto no mato, coisa comum naquelas bandas, mas o cheiro persistia, parecia me perseguir, surgindo e sumindo sem rastro, mas sempre forte o suficiente para me revirar o estômago. Ele invadia a casa de forma silenciosa, se aninhava nos cantos escuros, ficava ali, como um convidado indesejável. Às vezes, sentia-o mais forte perto de mim, como se algo invisível estivesse por perto. Um dia, enquanto caminhava perto do açude, um espelho d'água quase seco sob o sol impiedoso, notando cada detalhe da paisagem desoladora, meus olhos pararam em algo incomum na lama seca da margem. Pegadas. Não eram de animal. Uma era claramente de uma bota grande, pesada, o solado marcado de forma grotesca. A outra, bem ao lado, era um sulco contínuo e profundo, como se algo enorme, irregular e muito pesado tivesse sido arrastado. Uma trilha de arrasto, e ela se repetia por dezenas de metros, desaparecendo na vegetação alta e espinhosa. A simetria bizarra me gelou. Uma bota, um arrasto. Eu parei. Eu escutei. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo zumbido insistente dos insetos e o bater descompassado do meu próprio coração. Eu olhei em volta, para o horizonte vazio, para as sombras compridas das árvores retorcidas. Não havia ninguém. Eu estava sozinho, completamente sozinho. As noites se tornaram um fardo pesado. Eu tentava dormir, mas o cheiro de couro e enxofre ficava cada vez mais forte, me envolvendo como um lençol imundo. Eu suava frio, sentindo cada estalo da madeira da casa, cada uivo do vento lá fora, mas havia algo mais. Um som peculiar, um arrastar pesado, ritmado, um som abafado, mas que ressoava através da parede de taipa, vindo da estrada de terra que passava em frente ao sítio. Começou fraco, quase imperceptível, depois aumentou, regular, lento, pesado. Parecia que algo maciço e irregular era puxado, raspando no chão de terra batida, com um esforço sobre-humano. Era um som que parecia soar agonia. Eu me encolhi na cama, cobrindo a cabeça com o lençol, mas o som era implacável. Curiosidade e terror travaram uma batalha brutal na minha mente. A curiosidade, macabra e fatal, venceu. Levantando-me devagar, com o corpo tenso e o coração aos pulos, fui até a janela do quarto, rastejando para não fazer barulho. Empurrei a fresta de madeira com cuidado, espiando para fora, mal ousando respirar. A noite estava escura, sem lua, as estrelas pareciam distantes, indiferentes ao meu medo. Lá na estrada, sob a penumbra densa, a figura se revelou. Era alta, grotescamente curvada, vestida em trapos escuros que pareciam velhos demais, sujos de terra, e sabe-se lá o que mais. Um chapéu de aba larga cobria o rosto completamente, uma sombra impenetrável onde deveriam estar os olhos. A criatura se movia com uma lentidão agonizante, puxando algo atrás de si. Era um saco enorme, feito de couro cru, de um tom marrom escuro e desgastado, grosseiro, com as costuras aparentes. Era tão grande que parecia ser maior que o próprio ser que o arrastava, uma carga pesada demais para qualquer um. O saco não era vazio. Ele parecia ter vida própria. Contorcia-se levemente, como se o conteúdo lutasse para escapar, ou apenas tentasse se ajeitar. Conforme a figura o puxava, eu conseguia distinguir as formas, através do couro esticado e tenso, cotovelos, joelhos. Havia algo inegavelmente humano ali dentro, várias formas distintas e irregulares, como se múltiplas pessoas estivessem amontoadas e contorcidas naquele invólucro horrendo. Meu sangue gelou nas veias. Eu recuei um passo da janela, cobrindo a boca com a mão para não soltar um grito. Então, uma voz. Não era uma voz que eu ouvia com os ouvidos, não eram ondas sonoras no ar. Era algo que ressoou diretamente na minha mente, um sussurro frio, antigo, que parecia vir de todas as direções e de nenhuma, invadindo meus pensamentos. Neto, o som do meu nome, tão pessoal, ali, na minha cabeça, me fez recuar completamente da janela, colado na parede, sentindo o reboco áspero nas minhas costas. Eu sei que você está sozinho.
Seu tio foi para a cidade, não foi? Não tem ninguém aqui para te ajudar. Eu estava paralisado pelo terror mais puro. Como ele sabia? Eu tinha certeza de que ninguém me viu, que eu estava escondido no escuro. A informação íntima era o pior de tudo. O som do arrastar parou lá fora. Um silêncio sepulcral e denso engoliu a noite. Eu não ousava me mover. Eu esperava. Eu esperei, cada segundo se esticando em uma eternidade. Mas o silêncio foi quebrado por um som diferente, mais próximo. Não era do lado de fora. Vinha de cima. Um estalo seco. Depois outro estalo, mais alto. E mais um. Telhas de cerâmica. As telhas do telhado estavam sendo removidas, uma a uma. Eu ouvia o barulho abafado da cerâmica sendo afastada, com um som de raspagem de garras e o som do metal, das ripas de madeira do telhado, rangendo sob um peso imenso. A criatura estava invadindo a casa, pelo telhado, como um predador que rasga sua presa. Desespero, pânico. Corri, tropeçando nos meus próprios pés, para o quarto dos fundos, o único que tinha forro de madeira, um teto mais seguro. Eu esperava. Me joguei sob a queima velha, encolhido no espaço apertado entre o colchão e o chão de tábuas empoeiradas, cobrindo a boca com as duas mãos para abafar qualquer som da minha própria respiração ofegante. Eu ouvi os passos pesados e lentos dentro da sala principal, um som de algo maciço sendo arrastado pelo assoalho de madeira rangente. O cheiro de couro podre e enxofre se intensificou brutalmente, preenchendo o pequeno quarto, me sufocando, entrando nas minhas narinas, queimando minha garganta. Eu tremia incontrolavelmente, um tremor que vinha de dentro, incontrolável. A criatura estava ali, dentro da casa. Eu podia sentir sua presença maligna, podia quase ver a sombra que ela projetava. O saco. Ela arrastava o saco pesado pela casa, um som que ecoava nos meus ouvidos como um arranhão na alma. Eu ouvi um som abafado, como um grunhido baixo e satisfeito. E então a voz de novo, na minha mente, agora mais perto, mais nítida, mais aterradora. Zedilina. Seu Elias. Cê tá com frio, neto? Vem pro saco, tá quentinho aqui dentro. Tem espaço para mais um. Nomes. Nomes de pessoas desaparecidas, ditos como um convite para o inferno. Aquele convite, tão macabro, tão pessoal. Eu suava frio, o corpo colado na madeira fria do chão. As lágrimas escorriam silenciosamente pelo meu rosto, molhando a madeira velha. Eu fechei os olhos com força, desejando desaparecer, que tudo acabasse, que eu acordasse de um pesadelo. Pareceu uma eternidade, um tempo que se esticou infinitamente. Os sons cessaram. O cheiro diminuiu, lentamente, imperceptivelmente, até se tornar apenas um resquício. Devagar. Muito devagar. Eu esperei, congelado, sem ousar mover um músculo. Horas. Até que a luz fraca e pálida do amanhecer começou a invadir o quarto pelas frestas da janela, tingindo o chão com um tom cinzento. Eu levantei, o corpo dolorido, cada músculo reclamando, a garganta seca, arranhada. Saí de debaixo da cama, rastejando, um trapo humano. A casa estava vazia. O silêncio da manhã, agora, parecia zombar do meu terror da noite, um silêncio que carregava o peso de uma ameaça sutil. Mas não era um pesadelo. Na mesa da sala, onde não havia absolutamente nada antes daquela noite, havia um rastro de lama escura e pegajosa, uma poça de um líquido viscoso e amarelado que parecia ter escorrido do saco. E, bem no centro da mesa, o objeto que me fez perder o ar, o que me fez cair de joelhos no chão. Um chapéu de palha velho, amassado, sujo de terra. Era o chapéu de seu Elias. O mesmo seu Elias que a criatura havia mencionado. O mesmo que havia sumido misteriosamente. Décadas depois, vasculhando velhos arquivos e ouvindo as histórias sussurradas dos anciãos, eu fiquei sabendo a verdade completa. Um homem que coletava restos de animais, um coletor, havia sido brutalmente assassinado e julgado em um poço abandonado, dentro de um saco, naquelas mesmas terras. Ele nunca mais foi visto. O mato se fechava atrás de mim, cada folha, cada galho, um portão sem volta.
Eu ouvia meu nome, sussurrado, vindo de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. A exaustão me consumia, arrastava meus pés pesados pela terra úmida. Então, o chão sumiu. Uma dor excruciante rasgou meu corpo, o impacto brutal de uma queda que parecia não ter fim. Meu nome é João. Tudo começou em um entardecer abafado no interior do Maranhão, um lugar esquecido onde as palmeiras de babaçu dominam a paisagem. Eu estava ajudando meu tio Zé em seu sítio, um pedaço de terra vasto e quase selvagem, repleto daquela vegetação densa e imponente. Naquele dia, a tarefa era consertar uma bomba d'água teimosa, distante da casa, escondida entre os coqueiros. O sol já se despedia, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos, quando finalmente a bomba voltou a funcionar. Uma sensação de alívio me percorreu, mas logo foi substituída por algo mais sinistro: o silêncio. Não o silêncio da paz do campo, mas um silêncio absoluto, opressor, como se o mundo tivesse prendido a respiração. Não havia grilos, nem o coaçar dos sapos, nem o farfalhar das folhas com o vento. Nada. Foi então que eu a vi. Uma luz amarela, suave, flutuando a uma altura de um homem, talvez a 50 metros de mim, no meio da trilha de volta para a sede. Pensei ser o compadre Raimundo, ou talvez o caseiro, vindo me chamar para a janta. Nenhuma resposta. A luz apenas deslizou, como se não tocasse o chão, um movimento leve, etéreo. Eu comecei a segui-la. Meus passos eram firmes, curiosos. Ela mantinha uma distância constante, uma espécie de dança silenciosa. Eu andava, ela recuava. Eu acelerava, ela também. Não havia som de passos, nem o roçar da vegetação. Era como um espírito, ou talvez um truque de luz do crepúsculo. Mas era inteligente. Eu percebia. O mato começou a ficar mais denso. As árvores se erguiam mais altas, mais fechadas, formando um túnel verde escuro sobre a minha cabeça. Eu sentia o orvalho na pele, o cheiro de terra molhada e folhas secas. A luz, então, fez algo estranho. Ela se dividiu em 3 pontos luminosos menores, que giravam em torno uns dos outros por alguns instantes, antes de se fundirem novamente em uma única chama amarela. Meu coração disparou. Eu não estava mais curioso, estava apreensivo. Mas eu continuava a segui-la. Era como se uma força invisível me puxasse, uma necessidade inadiável de alcançar aquela fonte luminosa. Eu havia perdido a noção de direção, de tempo. Minutos pareciam horas, horas pareciam não existir. Meus músculos ardiam com uma exaustão que não condizia com o tempo que eu achava ter caminhado. Eu tropeçava nas raízes expostas, arranhava os braços nos espinhos. O mato, agora, era uma muralha impenetrável. Eu sentia que ele se fechava atrás de mim a cada passo, apagando a trilha, me aprisionando em um labirinto verde e escuro. Foi aí que os sussurros começaram. Primeiro, quase imperceptíveis, como o vento brincando com as folhas. Depois, mais claros, chamando meu nome, João. A voz era doce, porém gélida, e parecia vir de todas as direções. Eu olhava para os lados, para trás, mas via apenas a escuridão densa e a luz amarela, sempre à frente, sempre me convidando. Eu estava em transe. Meus olhos fixos na luz, minha mente em um nevoeiro pesado. Eu caminhava, caminhava, sem objetivo, sem sentido, apenas seguindo. A exaustão era avassaladora, mas eu não conseguia parar. Era como se a luz me dominasse, me guiasse para um destino incerto. Eu só queria alcançá-la, saber o que era. Então, o chão de repente cedeu. Eu não tive tempo de reagir. A queda foi abrupta, violenta. Meu corpo chocou-se contra a terra úmida com um baque seco. Uma dor aguda explodiu em meu tornozelo, me tirando do torpor. A luz amarela sumiu. O encanto estava quebrado. Eu estava em uma vossoroca, um grande buraco formado pela erosão, cercado por paredes de terra e raízes retorcidas. Levei um tempo para me recompor, a dor latejando em cada nervo. Com muito esforço, me arrastei para fora daquele buraco. A escuridão era quase total, mas eu podia ver as silhuetas das árvores contra um céu noturno sem estrelas. E então, percebi. Ali,
A poucos metros de mim, iluminada por uma lamparina fraca na varanda, estava a sede da casa do meu tio. Apenas alguns metros, o tempo todo. Eu cambaleava, chocado, de volta para a luz da varanda. Meu tio Zé e o caseiro, com rostos marcados pela preocupação, me esperavam. Eles me olharam com um misto de alívio e pavor. Foi meu tio quem falou, a voz grave, carregada de conhecimento ancestral. Você foi vítima da luz dos mortos, João. Ele me contou que eu havia desaparecido por mais de 7 horas. 7 horas. Para mim, foram apenas alguns minutos de uma perseguição curiosa. Meus sentidos, minha percepção, tudo havia sido distorcido, manipulado por aquela chama espectral. Aquela luz que engana. E eu sei, ela ainda está lá, esperando por outra vítima, flutuando silenciosamente entre os babaçoais. Eu a senti. Eu a vi. Ela me queria. Ela ainda quer. As unhas, escuras de terra e algo mais, eram a prova cabal da monstruosidade que se aninhava na pele de um menino. Meu nome é Beto, e o que vou contar aconteceu há muitas décadas, num tempo em que o sertão de Pernambuco guardava segredos mais densos que a caatinga em noites sem lua. A vida era simples, dura, mas nada nos preparava para o fardo dos vizinhos, a família de seu Zé. Ele tinha, vejam só, 7 filhos homens, uma prole abençoada, diziam uns, amaldiçoada, sabiam outros. O caçula, Júnior, era o 7º, nascido sob o signo da tragédia, o fado infame da lenda do lobisomem, uma sentença que nem a reza mais forte podia desfazer. Júnior era um menino comum durante o dia, risonho, de olhar um tanto esquivo, mas nada que denunciasse a besta que dormia em seu sangue. Mas quando a lua cheia subia no céu, tingindo o lajedo de prata doentia, a mudança começava. Ele se contorcia, suava em febres que pareciam queimar a alma, agonia que torcia seu corpo miúdo em espasmos dolorosos. A carne tremia, os ossos estalavam num lamento surdo e os olhos, antes apenas tristes, ganhavam um brilho bestial, selvagem, um amarelo faminto que me dava calafrios até nos ossos da espinha. Não era uma transformação rápida, daquelas que se vêem em folhetos, mas uma agonia lenta, desumana, que durava horas até que o menino se dissolvesse na fera. Uma noite, o silêncio da fazenda foi rasgado. Era uma lua cheia, daquelas que parecem sugar a escuridão para si, e o ar já estava pesado de pressentimento. Eu estava com meu pai, sentados na varanda, quando o som começou. Um grunhido baixo, distante, que foi crescendo, virando um guincho gutural, agoniado, horrível. Era como um porco sendo degolado, mas com um desespero que não era de animal. Meu pai parou. Eu parei. Escutamos. O vento trouxe então um cheiro, primeiro sutil, depois avassalador. Cachorro molhado, mas não qualquer cachorro, um cheiro pútrido, de podridão e algo mais, um toque sulfuroso, como se o inferno tivesse aberto um buraco ali, no nosso chiqueiro. Corremos. Meu pai com a espingarda velha, eu com o lampião. A cena era de horror puro. Um de nossos porcos, o maior e mais gordo, estava no chão. Não estava apenas morto, estava aberto do avesso, as tripas esparramadas na terra revolvida, um espetáculo de vísceras ainda fumegantes no frio da noite. As marcas eram inconfundíveis. Garras humanas, longas, afiadas, precisas, rasgando carne com uma força demoníaca. Não havia vestígio da criatura, apenas a destruição, o cheiro nauseabundo e o eco dos grunhidos ainda reverberando na minha mente infantil. No dia seguinte, sob o sol forte que lavava a cena de sangue, mas não a memória, meu pai e eu fomos à casa de seu Zé. A desculpa era pegar emprestado um arado, mas a verdade era que queríamos ver Júnior. Encontramos o menino prostrado na cama, suando em bicas, a febre queimando sua pele pálida. O rosto dele, antes liso, estava coberto de arranhões finos, como se tivesse se debatido contra espinhos ou garras afiadas. E as unhas, as unhas, escuras de terra e algo mais, eram a prova cabal da monstruosidade que se aninhava na pele de um menino. O hálito, mesmo de longe, era fétido, azedo, o mesmo cheiro que sentimos perto do chiqueiro, misturado com algo doce, metálico, de sangue seco. Seu Zé nos olhou,
Um olhar de resignação e dor, e não disse uma palavra, apenas baixou a cabeça. Nós também ficamos em silêncio. Na noite seguinte, a fera voltou. Não para o chiqueiro, mas para nossa casa. A lua estava ainda mais gorda, mais redonda, mais perigosa. O primeiro sinal foi o barulho, um arrastar pesado e rápido em volta das paredes de taipa. Bum, bum, bum. Era muito rápido, uma velocidade sobre-humana, correndo em círculos como um vulto insano. Depois, o silêncio. Um silêncio que apertava o peito. Então, o som veio de cima. A criatura estava no telhado. Eu ouvia os passos pesados, as telhas rangendo, quebrando. Meu pai, com a espingarda em punho, olhava para o teto, o rosto tenso, os olhos arregalados de puro terror. A criatura começou a arrancar as telhas, uma a uma, com uma facilidade assustadora, abrindo um buraco para entrar. Pelo buraco que se abria, via a cabeça da criatura. Não era um lobo, não era inteiramente humano, era uma deformidade. O maxilar era alongado, com dentes que pareciam navalhas. Pelos escuros cobriam a face, mas em meio àquela abominação, havia algo que me congelou o sangue. Os olhos, amarelos e selvagens, eram os olhos de Júnior. Os mesmos olhos tristes, de um menino condenado. Meu pai, vendo o mesmo que eu, soltou um grito, não de medo, mas de autoridade. Ele bradou, com a voz embargada, chamando pelo nome do afilhado. Júnior, respeite esta casa. A fera, por um instante, hesitou. Aqueles olhos amarelos me encararam, um vislumbre de dor e vergonha atravessando a selvageria. Recuou, o barulho das telhas cessou e com um salto que parecia desafiar a gravidade, a criatura fugiu, desaparecendo na escuridão da caatinga, deixando para trás apenas o buraco no telhado e o cheiro de enxofre e medo. O pacto de silêncio na vizinhança é forte, inquebrável, mas a verdade pesa. Júnior continua lá, definhando, preso à sua maldição, uma sombra que se esconde à luz do dia e se liberta sob a lua. E eu ainda sinto o cheiro, ouço os grunhidos e vejo aqueles olhos, os olhos tristes do lobisomem de Pernambuco, me assombrando em cada noite de lua cheia, esperando o dia em que o pacto se rompa, ou que a fera, enfim, venha buscar o que é seu. Eu não sabia mais onde estava, a cerca que me guiava agora me levava a lugar nenhum, a mente vazia, o corpo exausto e o medo. O medo era um cheiro podre, pegajoso. Meu nome é João, e isso aconteceu naquelas terras esquecidas do Mato Grosso, quando o sol rachava o chão e a floresta era um mar verde impenetrável. Fazia uns bons 3 anos, talvez mais. O tempo se confunde depois de certas coisas, entende? Eu era apenas um trabalhador rural, um peão como tantos outros, acostumado com a lida pesada, com o sol na cabeça, com o cheiro da terra molhada e seca. Mas nada me preparou para o que a mata me guardava naquele dia, uma lição amarga, uma marca na alma que jamais se apaga, uma lembrança constante de que o mundo não é apenas o que se vê. Minha tarefa era simples, rotineira, consertar as cercas da fazenda, aquelas que dividiam a nossa terra da mata virgem, da reserva indígena, um pedaço de mundo que poucos ousavam tocar, um emaranhado de vida e segredos antigos, diziam os mais velhos, um lugar de respeito, de sussurros, de histórias que gelavam o sangue em noites de lua cheia. Eu nunca dei muita bola para isso, achava bobagem, coisa de superstição, de gente com a mente fraca, mal sabia eu. O sol castigava, implacável, ao meio-dia, o suor escorria em rios pela minha testa, pelas minhas costas, mas a gente se acostuma com a dor e com o cansaço. O silêncio da mata era pesado, quase palpável. Só o barulho das minhas ferramentas quebrando o sossego ancestral, um som metálico, rítmico. O único sinal de gente por ali era apenas eu, meus pensamentos e a floresta. O dia parecia um eterno presente, sem fim, sem pressa. Foi então que ouvi um assovio, fino, distante, mas estranhamente familiar. Era o meu assovio, a melodia que eu sempre usava para chamar o gado, para alertar os peões, para avisar que estava tudo bem. Um assovio simples, mas que era só meu. Eu parei, a ferramenta suspensa no ar, escutei, nada, apenas o zumbido dos insetos, o canto distante dos pássaros, o vento roçando as folhas secas. Eu balancei a cabeça, achei que era cansaço, a mente pregando peças. Decidi ignorar, continuar o trabalho,
Continuei o serviço, martelando, esticando o arame farpado com toda a força que tinha nos braços calejados, e o assovio voltou, mais perto agora, idêntico, a mesma nota, o mesmo tempo, parecia vir de dentro de mim, mas era da mata, era daquele emaranhado de verde denso que me cercava, um som que penetrava os ossos, que vibrava no peito. Eu olhei, não vi nada, só o verde sem fim, as sombras dançando com a luz que filtrava entre as copas das árvores, uma dança silenciosa, misteriosa. Um cheiro, forte, doce e enjoativo, invadiu minhas narinas, fumo de corda, aquele cheiro pesado, de tabaco rústico, de gente velha, de coisa antiga. Eu me lembro bem, um cheiro que grudava na garganta, que dava uma sensação de vertigem, um gosto amargo na boca, um gosto de terra e de podre, um cheiro que não pertencia àquele lugar, um cheiro de presença, de algo que estava ali, mas não se mostrava. Eu procurei com os olhos, desesperadamente, mas só encontrei o vazio, a imensidão da mata. Eu senti um arrepio na espinha, um calafrio que não era do vento. O sol continuava a queimar a pele, a secar a garganta, mas meus ossos gelaram. Eu sabia, não era uma pessoa comum, não podia ser. A floresta tinha seus próprios donos, seus próprios espíritos, e eu talvez estivesse pisando em terreno proibido, em um lugar que não me queria, que não me aceitava. A sabedoria dos mais velhos, aquelas histórias de avós, de repente faziam todo o sentido. A mente gritava perigo, o instinto animal de fuga me dominava. Decidi voltar, a cerca estava ali, reta, eu podia segui-la sem erro. Era o meu guia, a minha segurança naquele labirinto verde. Eu andei, passos firmes, olhando para a frente, a mente focada na caminhonete, na estrada de terra que me levaria para longe dali, para a fazenda, para a segurança da casa. Eu só queria sair, correr, me esconder. O suor frio escorria. O pânico começava a tomar conta, um pânico silencioso, sem gritos, apenas um aperto no peito, um desespero mudo. Mas os passos não avançavam, a cerca parecia se esticar, a mata parecia engolir o caminho, a luz do sol diminuía, mesmo sendo meio-dia. As sombras se alongavam, distorcendo a realidade. Eu andei por horas, a exaustão tomando conta do corpo e da alma, as pernas pesadas, os músculos doloridos, e então a ficha caiu. Eu estava voltando, sempre ao mesmo ponto, aquela árvore retorcida, aquele pedaço de arame solto. Era a maldição, a perdição, o desespero de estar preso em um ciclo sem fim, em um labirinto que não tinha saída. Eu me senti pequeno, insignificante, à mercê de algo que não compreendia. A voz sussurrava na minha cabeça, não palavras, mas uma sensação, um convite para entrar na escuridão, para me perder de vez, para abandonar a esperança. O cheiro de fumo se intensificou, quase me asfixiando. Eu suava frio, o coração batia um ritmo descompassado no peito, um tambor de morte. O ar parecia rarefeito, pesado, impregnado com aquela essência estranha. Eu tentava respirar fundo, mas só entrava fumaça, um gosto amargo e seco na boca. E então eu ouvi um vulto alto, escuro, uma sombra sem forma definida, que se movia com uma agilidade desengonçada entre as árvores. Os galhos não o detinham, ele deslizava, um fantasma da floresta, uma presença maligna. E o sorriso, eu me lembro do sorriso, um branco demais, um dente pontudo demais, que rasgava a escuridão do seu rosto, um abismo de maldade, um convite para o inferno. O sorriso parecia brilhar no meio da escuridão, um farol macabro. Os olhos, se é que tinha olhos, eram buracos negros, vazios, sem vida, sem alma, apenas escuridão. Eu não conseguia tirar os olhos, hipnotizado pelo horror. O medo me paralisou, as pernas pesadas, presas no chão, o ar faltando nos pulmões. Eu senti que ele estava brincando comigo, me testando, me observando, como um predador observa sua presa antes do bote final. O silêncio da mata era agora um grito em meus ouvidos, um zumbido infernal, um coro de vozes distorcidas. Eu queria gritar, queria correr, mas meu corpo não me obedecia. Era como se estivesse preso em um pesadelo acordado, um sonho ruim do qual não se pode despertar. O cheiro de fumo estava em toda parte, em minhas roupas, em minha pele. Era a respiração dele, a marca dele. Eu precisava fazer alguma coisa. A lembrança veio como um raio, um flash de memória. O avô pantaneiro, suas histórias, suas sabedorias, aquelas coisas que pareciam lendas, contos de fadas para crianças assustadas, mas que agora eram a única esperança, a única chance de sair dali vivo, de não me tornar mais uma lenda daquela mata. Ele me ensinou para quebrar o encanto da caipora, para se livrar do dono da mata. Era preciso humildade, era preciso respeito, era preciso uma afronta invertida, vestir as roupas do avesso, sentar-se de costas para a mata e pedir licença, pedir com a voz embargada,
com a alma em pedaços, com o coração na mão. Era um ritual antigo, um pacto silencioso com a própria floresta, com seus guardiões, com suas leis imutáveis. Eu tinha que tentar, não havia outra opção, era a vida ou a perdição eterna. Eu tirei a camisa suada, vestia do avesso, as costuras para fora, o tecido áspero contra a pele, o boné também, a aba para trás, a costura para fora. Era um ato de fé, de desespero, de rendição. Eu me agachei, de costas para a escuridão da floresta, para o vulto que eu sentia me observar, cada movimento, cada tremor do meu corpo, cada gota de suor. Eu podia sentir os olhos dele em mim, queimando, julgando. E rezei com tudo o que tinha, com as palavras que o avô me ensinou, pedindo licença, pedindo perdão por ter invadido, por ter incomodado, por ter perturbado o sossego do compadre, do dono daquelas terras, daquele mistério. Eu senti o chão tremer levemente, um arrepio final, uma despedida, um aviso. Eu fechei os olhos, esperando o pior, ou o melhor, a decisão final, o veredito da mata, o ar pesado, denso, a expectativa cortando o silêncio. Um estalo violento que ecoou pela mata, um som de galho quebrando, de algo pesado caindo, de uma presença se desfazendo, e então o silêncio, um silêncio diferente, não o silêncio opressor de antes, mas o silêncio da paz, da normalidade. O cheiro de fumo desapareceu, o ar ficou limpo, o cheiro de terra molhada, de folhas frescas, a mente clara, o corpo leve, como se um peso imenso tivesse sido tirado dos meus ombros, uma libertação. Eu me levantei, as roupas ainda do avesso, o coração ainda batendo forte, mas sem o pânico, sem o desespero. Eu olhei para a cerca, ela estava ali, reta, me guiando, e a caminhonete, a minha velha caminhonete, estava a apenas 50 metros, talvez menos, eu juro, estava à vista o tempo todo, mas eu não a via, estava cego, perdido, em um transe de medo e confusão. O tempo se contorceu, a realidade se dobrou, eu estava ali, mas não estava, uma sensação estranha de tempo perdido, de horas roubadas. Voltei para a fazenda, tremendo, pálido. O caseiro me olhou, um sorriso triste no rosto marcado pelo sol. Ele disse: o compadre não gosta de cercas, não gosta de ferro, ele não gosta de invasão. Ele não gosta que mexam com suas terras, com seu domínio. Ele disse que eu tive sorte, sorte de não ter respondido aos assovios, sorte de ter lembrado do velho ensinamento. Muitos não voltam, muitos se perdem, para sempre, seus corpos jamais encontrados, suas almas presas na mata. Ele disse: um aviso, um lamento, uma verdade cruel daquela terra. A mata, ela ainda está lá, esperando, observando.